Boa noite, Tainá. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. A tragédia com a barragem da Samarco completa hoje 3 anos e em Linhares, no norte do estado, a pesca continua proibida no Rio Doce e muitos pescadores ainda lutam para receber a ajuda da mineradora. Os efeitos da tragédia que matou 19 pessoas e afetou a vida de dezenas de cidades ao longo do Rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo, permanecem os mesmos. A pesca ao longo do rio já não existe mais. Em Linhares, na foz do Rio Doce, pescadores também estão impedidos de exercer a profissão desde aquele fatídico dia 5 de novembro de 2015. A restrição abrange as áreas que vão desde Barra do Riacho, em Aracruz, a Degredo, em Linhares, até 20 metros de profundidade. Sem outra fonte de renda, pescadores sobrevivem graças a um auxílio emergencial pago pela Fundação Renova, mas que, segundo esses profissionais, não cobre todas as despesas. O pescador que vive da pesca, hoje ele não tem fonte de renda nenhuma. A fonte de renda que nós temos hoje é a diária que eles estão dando aqui, essa diária que eles estão dando, entendeu? Para humanizar um pouco, para poder a família do pescador ele ter alguma coisa dentro da sua casa para manter seus filhos, porque pela pesca hoje nós estamos complicados, porque hoje nós não temos como pescar. Você tem seu material encostado dentro da sua casa, você tem seu barco encostado, sem poder você estar na sua atividade. As ações de reparação do desastre seguem a passos lentos e devem demorar décadas, afirmam especialistas. Em Linhares, no mês passado, famílias que residem às margens do Rio Pequeno, que deságua no Rio Doce, tiveram que deixar suas casas para intervenções numa barragem que separa os dois mananciais. Enquanto isso, centenas de pescadores ainda não receberam indenização por causa da tragédia. O escritório da Fundação Renova, na cidade, que gerencia as ações após o desastre, chegou a ser ocupado há cerca de 15 dias. Os pescadores queriam o fim da espera por uma ajuda financeira. Tanto político, tanto poder público viraram as costas contra os pescadores e está trazendo esse transtorno para a gente. É o problema que está se agravando cada dia que passa. Já vão fazer 3 anos e nós temos pessoas que registradas no Ministério da Pesca, pagam o seu direito e hoje está dependendo da empresa que ainda não foi atendida. É com cartão emergencial e com a indenização. Em outra frente de trabalho para cobrar agilidade na reparação dos danos, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Espírito Santo apresentaram as entidades aptas a desenvolver projetos de recuperação de diversas comunidades atingidas na região. Apesar dos esforços, há muito trabalho a ser feito ao longo do Rio Doce. Um funcionário de uma casa noturna de Vitória foi indiciado por racismo depois de impedir que uma jovem negra comemorasse o aniversário na boate. O caso aconteceu em junho. A jovem entrou em contato com André Leão Borges, de 32 anos, para fazer a festa no local, mas foi informada que não havia disponibilidade. Desconfiada, pediu para 2 amigas brancas fazerem o contato, e para elas havia disponibilidade. A estudante pediu ainda para outra amiga negra fazer o contato e foi negado novamente. O advogado da casa noturna negou as acusações. Para a polícia, as provas são contundentes e, por isso, o promotor vai responder por crime de preconceito de cor. A pena pode chegar a 3 anos. Mudando de assunto, há 10 anos, um cabeleireiro que perdeu a mulher e os 2 filhos em um acidente aqui no Espírito Santo esperava pelo julgamento do empresário que provocou a tragédia. Na época, Wagner Dondoni admitiu ter bebido antes de dirigir. Hoje, ele deveria ter se sentado no banco dos réus. Deveria, mas não apareceu. A Justiça decidiu manter o júri mesmo assim. O julgamento aconteceu na primeira vara criminal de Viana e foi a portas fechadas. A imprensa não foi autorizada a fazer imagens, mas pôde acompanhar a sessão. Um fato que chamou a atenção foi o não comparecimento de Wagner Dondoni, réu no caso. O advogado de defesa informou ao juiz que o empresário se sentiu ameaçado. O juiz, que preside a audiência, decidiu manter o julgamento. O júri foi composto por 7 jurados, 5 mulheres e 2 homens. Ronaldo Andrade, que perdeu os filhos e a esposa, foi o primeiro a ser ouvido durante a audiência. O acidente aconteceu no dia 20 de abril de 2008. O cabeleireiro Ronaldo Andrade estava com os 2 filhos e a esposa no carro viajando para a cidade de Guaçuí, quando no quilômetro 304 da BR-101, na região de Viana, a caminhonete que estava sendo conduzida pelo empresário Wagner Dondoni colidiu com o carro do cabeleireiro. Na hora, o filho mais velho de Ronaldo, Rafael, de 13 anos, morreu. Ronald, de 3 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E Maria Sueli,
esposa do cabeleireiro, que tinha 29 anos na época, ficou 3 dias internada, mas acabou morrendo. Na época, um exame realizado no empresário comprovou que ele estava dirigindo sob influência de álcool. Em entrevista concedida à Record News, Ronaldo se mostrou confiante com relação ao resultado do julgamento. Que seja cumprida a lei, que ele seja julgado, seja condenado, que ele pague pelo que ele fez. É a única coisa que eu quero, não quero nada mais do que isso. Bom, Marcela, Tainá, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. Eu volto a São Paulo com vocês.